Sem dúvida, meu pai me influenciou nessa carreira musical de uma forma muito marcante, porque ele, mesmo depois de ter perdido a visão, aprendeu a tocar violão e sempre incentivou que eu continuasse na música. E eu não esqueço, um dia eu estava em casa, ele ligou lá em casa e perguntou qual instrumento você quer fazer, violão, piano ou flauta. E aí eu escolhi piano e flauta e tal. E assim, ele sempre ficou de cima para que eu não desistisse. E apesar de gostar, eu tinha, vamos dizer assim, uma certa preguiça com música. Queria fazer outras coisas, mas acabou que eu fui gostando e aí o tempo foi passando e eu tomei muito gosto pela música. Não por insistência, acho que não por insistência dele, mas mais assim, por ver os exemplos que ele dava e tal. Acho que isso foi muito importante, sim. E quando eu decidi fazer faculdade, ele me apoiou, então assim, acho que não fosse ele, realmente eu não estaria, né, nesse caminho, estaria provavelmente em Olha, outro. uma situação marcante com meu pai, eu posso dizer que tiveram muitas, mas assim, não sei, não consigo enumerar todos os momentos especiais que eu tive com ele, mas a gente sempre foi muito companheiro, desde brincar de bola no corredor de casa, a gente brincava de bola e eu achava aquilo um máximo, desde até andar no ônibus e ver que ele sabia os pontos e tudo mais. Sempre achei isso muito interessante. Eu já presenciei muitas coisas desde pequeno, quando saía com meu pai, às vezes um olhar, alguma outra coisa assim, aquele olhar de pena que as pessoas têm constante. Mas meu pai sempre lidou muito bem com isso e sempre conseguiu se defender muito bem. E eu acho que nunca precisei intervir, mas sempre mantive uma postura de que o meu pai é deficiente visual, ele tem os direitos dele e assim, mas é uma coisa que a gente vai construindo também. Eu mesmo, às vezes ele acha até que a gente fica com vergonha de por ele ser cego, alguma coisa, mas acho que comigo nunca aconteceu isso de ter vergonha. Eu sempre tive muito mais assim, vontade de que as pessoas aceitassem a deficiência como uma coisa normal e não como algo assim, tenebroso, como as pessoas lidam até hoje. E assim, a inclusão, né? A gente se depara com muitas coisas na nossa sociedade que são exclusivas, né? O meu pai fez faculdade com todos os perrengues que teve, eu ajudava bastante ele, mas não era uma faculdade totalmente inclusiva, e não eram todos os textos que eram em braille, a própria locomoção dele, muitas vezes ele já bateu em orelhões, em construções dentro dessa cidade. Você vai no estabelecimento, o estabelecimento não tem um teclado que seja acessível para ele digitar a própria senha. Então, assim, a gente se depara com um preconceito, aquele que não está explícito, né? Ele se expressa através da exclusão. Eu acho que isso às vezes é até pior do que se alguém falasse, né? Mas enfim, meu pai sempre lidou muito bem, bom, pelo menos eu acho, sempre lidou muito bem com esse tipo de coisa. E a gente também aprendeu a lidar, então eu não tenho nenhum problema quanto a isso de falar com meu pai é deficiente visual. E inclusive, assim, eu acho que a gente tem que lutar com o preconceito explicando, e eu sempre tento conscientizar as pessoas de quão importante é acolher um deficiente visual, mas tratar ele como seu igual, não com pena. E ele é capaz de fazer N coisas, assim como meu pai também faz. Meu pai é uma pessoa fantástica pra mim, assim, eu gosto muito de heróis e eu costumo falar que ele é o meu maior herói, assim. Acho que não tem nenhum outro que seja maior do que ele nesse sentido. Eu penso que ele é um exemplo, as outras pessoas irem falando, seu pai é um exemplo e tal. Mas pra mim ele é mais do que um exemplo. Eu acho que ele é, assim, é a base de tudo que eu sou hoje. Eu acho que eu devo a ele e a minha mãe em conjunto, né? Que são um casal, assim, exemplo de companheirismo e de família. Minha mãe sempre também apoiando muito meu pai. E acho que se não fosse os dois, eu não seria nem um terço do que eu sou hoje. Então, o meu pai, pra mim, eu defino ele como o meu herói, assim. Independente de qualquer outra coisa, independente de mesmo de ser meu pai, ele tem uma história muito linda, independente disso. Então, eu acho que, assim, é uma pessoa muito especial. Tenho muito a agradecer a ele.